Olá, nono ano. Vamos então concluir a nossa unidade sobre a xenofobia, o racismo, o terrorismo. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre o terrorismo, a ideia do terrorismo ligada à questão do ódio e começamos a falar também da xenofobia. E nós vamos continuar nesta aula falando um pouco mais sobre a xenofobia, o que é essa prática. Bem, a xenofobia ela está em crescimento, em proporção direta com o crescimento do nacionalismo. Então, normalmente, quando há um crescimento exagerado do nacionalismo, a xenofobia acaba crescendo junto. O nacionalismo é aquela valorização do tudo que é relativo à nação, tudo que é relativo ao que é nacional. Um sentimento de patriotismo, mas é um sentimento de patriotismo exagerado, de forma que tudo aquilo que é nacional, acredita-se que tem que ser defendido, mas tudo que é estranho ao nacional, tudo que vem de fora, deve ser combatido. Portanto, o nacionalismo exagerado ele é sempre problemático. Então, a xenofobia acaba sendo uma aversão ou uma hostilidade a estrangeiros, a pessoas com características físicas, étnicas e culturais diferentes. Então, tudo que é diferente acaba sendo combatido, é uma aversão, atacar, ser contra aquilo que é de fora, aquilo que é aqueles estrangeiros, as pessoas com características físicas, étnicas e culturais diferentes. Então, o nacionalismo e a identidade nacional, aquilo que as pessoas se identificam como pertencente a uma mesma nação, está vinculado também à questão racial. Portanto, nacionalismo, xenofobia e racismo se misturam, se entrelaçam, são questões diferentes, mas que estão uma ligada na outra. Elas são causas e consequências uma da outra. Então, o nacionalismo exagerado pode causar xenofobia. Esse nacionalismo também, criando uma identidade nacional muito forte, pode criar racismo. Racismo e xenofobia estão muito próximos, então são questões que se entrelaçam e são características de sociedades que são fanáticas e extremistas, que está em crescimento nos nossos dias. O racismo, por exemplo, tem raízes históricas muito antigas, mas vai ser durante o século XIX, XX e XXI que ele vai alcançar um status de teoria, ou seja, ele passa a ser justificado com um verniz científico, ou seja, justificado cientificamente, mas entre aspas, porque foi feita uma distorção do conhecimento científico para justificar o racismo. Vocês se lembram quando nós estudamos o imperialismo na África e na Ásia pelos europeus? Ali foi difundido em grande escala o chamado darwinismo social, uma distorção na ideia de Darwin, da questão daqueles que são mais fortes, que estão mais adaptados, sobrevivem, uma questão de superioridade, colocando o europeu como superior e os demais como inferiores, para justificar a escravização dos povos da África, da América e também da Ásia. Então, uma distorção do darwinismo social. A América, por exemplo, vai ter um racismo presente em todas as colônias, começando lá na América do Norte com as colônias inglesas, francesas, até aqui na América do Sul com as colônias espanholas e portuguesa. Os Estados Unidos, por exemplo, que sempre fizeram propaganda, sempre alardearam uma luta por liberdade, por um governo emanado do povo. Lá, por exemplo, a escravidão persistiu por muitas décadas. E essa escravidão moderna, ela é pautada na raça, ela tem uma questão racial envolvida. A escravidão lá só acabou através de uma guerra civil, a chamada Guerra de Secessão entre 1861 e 1865. Basicamente, as colônias, os estados do norte já não eram mais colônias porque eram independentes, mas os estados do norte que eram industrializados queriam o fim da escravidão e os estados do sul queriam a manutenção da escravidão. Quando perceberam que a escravidão seria abolida, os estados do sul proporam então uma separação dos Estados Unidos, formando um novo país chamado Confederação, os Estados Confederados da América. Portanto, haveria uma ruptura, uma separação nos Estados Unidos, formando um novo país, onde neste novo país continuaria a escravidão.
Portanto, os estados do norte não permitiram essa separação, houve uma guerra civil e aí acabou-se saindo vitorioso os estados do norte e abolindo a escravidão com a 13ª emenda. Porém, os proprietários brancos de terra, do sul principalmente, não se conformaram com o fim da escravidão e deram origem, por exemplo, a movimentos racistas de supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan, que era um grupo segregacionista que pregava a superioridade da raça branca e era um grupo fundamentalista cristão. Então acreditem, um grupo que é fundamentalista cristão, usa o próprio cristianismo para fundamentar o seu racismo. E ainda na atualidade prega a supremacia ariana, prega a perseguição a negros, indígenas, judeus, asiáticos. Porém, essas teorias supremacistas, claro, elas não se justificam pela ciência, e mesmo na época que ela foi amplamente difundida, como por exemplo, teve a época do imperialismo, mas depois, na década de 30 em diante, com o crescimento do nazismo na Alemanha, a questão racial ela volta de novo com esse verniz científico, e mais uma vez ela caía em contradição. Olha só esse texto da página 55, falando do discurso dessa superioridade da raça ariana pelos nazistas e como que até entre os líderes do nazismo ela não fazia sentido. Então olha só o texto. Para um observador de fora, talvez a mais irônica das afirmações nazista tenha sido a tese sobre a raça, que a supremacia da raça ariana fosse proposta por seres como Hitler, Goebbels, Göring, e o resto era simplesmente ridículo. Toma-se Hitler com os seus cabelos escuros, olhos pequenos, testa estreita, largas maçãs no rosto, o queixo sempre prestes a se dissolver num tremor irrefreável, ou Himmler, o criador de galinhas que usava monóculo, veterinário fracassado que parecia uma caricatura das caricaturas hollywoodianas dos nazistas, ou Göring, o bufão com ar de tio indulgente, ou Heisenberg, de quem até os colegas não paravam de troçar, dizendo que parecia judeu. O higienista racial Max von Gruber declarou em 1924 que a aparência de Hitler era certamente não nórdica, sugerindo antes a estirpe de alpino eslava. O resto da hierarquia nazista era igualmente inconvincente como propaganda de pureza racial, mas nenhuma dessas contradições ou ironias parecia ter importância. A energia e a fé fanática invocadas por Hitler anularam todas elas. Portanto, gente, percebam que aqui havia uma questão de narrativa. Criou-se esta narrativa da superioridade racial, em que aqueles que pregavam essa narrativa, que divulgavam essa narrativa, eles mesmos contradiziam a sua própria narrativa. Eles mesmos não se enquadravam na narrativa que eles ofereciam. E as pessoas não faziam esta crítica, portanto, olhavam muito mais para a narrativa, acreditavam muito mais na narrativa, ignorando todos os elementos que mostram que a narrativa está errada, e continuavam com esta fé fanática, com esta devoção fanática ao líder. Percebam que essas características ainda permanecem nos nossos dias. Há sujeitos, principalmente na política, que apresentam narrativas que eles mesmos não conseguem se enquadrar nessa narrativa, mas as pessoas ficam muito presas nessa narrativa e ignoram completamente todos os problemas, todas as questões que envolvem estas pessoas. Ignoram as falhas dessas pessoas e se apegam a uma narrativa distorcida, equivocada. No Brasil, então, fala-se de uma sociedade cordial, grupos que vivem em harmonia. Então, por muito tempo na sociologia brasileira, se falou então de uma harmonia racial no Brasil, uma vez que os brasileiros são todos mestiços, portanto não haveria motivo para conflito racial ou conflito entre a sociedade brasileira. No entanto, nós sabemos claramente que esse retrato não é correto, que esta harmonia, essa cordialidade dos brasileiros, do povo brasileiro, ela é equivocada. Há muitos conflitos entre nós, há muitas divergências entre nós envolvendo regionalismos e também a questão racial. E tudo isso provavelmente ou certamente por conta de uma sociedade que tem como base a escravidão, que teve como base a escravidão. A escravidão na prática e na teoria, na lei, ela acabou. Mas aquela sociedade, aquele modelo se manteve no período posterior à escravidão. Portanto, a escravidão deixou sequelas profundas na sociedade brasileira. E uma prova disso
e qualquer pessoa pode verificar isso através dos dados, das estatísticas, observando ao seu redor, a sociedade brasileira nunca foi justa para todos, nunca foi igual em oportunidades para todos. Negros, indígenas e mestiços sempre sofreram com racismo e com a discriminação, isso é óbvio. E essa nova república dos últimos 30, 35 anos, esse debate sobre o racismo que ficou um pouco mais amplo e aberto, porque até então praticamente não se discutia essas questões. Na Segunda Guerra Mundial também, marcas profundas vão ficar visíveis no século XXI. O nazismo, que foi o grande responsável, um dos grandes responsáveis pela guerra, ele já não está mais no poder. O partido nazista desapareceu. Porém, a ideologia nazista, ela permanece em muitos lugares e tem crescido nos últimos anos. Hoje denominada de neonazista. Então, esses neonazistas ainda pregam a superioridade dos brancos, a negação do Holocausto, ou seja, para essas pessoas, a perseguição, o massacre dos judeus na Segunda Guerra não aconteceu. Tá certo? Então, acreditam em teorias conspiratórias e assim por diante. Então, esse radicalismo tem crescido muito no mundo nos últimos anos. E aumentou também esses grupos neonazistas, mudando um pouco o alvo, então além dos judeus, de todos aqueles que os nazistas já perseguiam, agora também uma perseguição a todos os estrangeiros que entram no país e assim por diante. E aí no Brasil, voltando para o Brasil, que é fruto de miscigenação, ou seja, todo brasileiro é miscigenado, seria coerente nós pensarmos então que essas ideias neonazistas e supremacistas e tal, aqui não teria como se instalar, uma vez que todos são mestiços. Ora, como que o mestiço vai pregar a superioridade de uma raça que ele mesmo não faz parte? Não faz menor sentido. Mas, como para esse tipo de coisa não precisa ter sentido, né? Vários desses grupos defendem essa ideologia, inclusive no Brasil. E aqui eles vão fazer, claro, a seu modo, as suas adaptações. Então são contra nordestinos, sabe-se lá por quê, contra negros, contra a liberdade de expressão, enfim. Então eles criam seus alvos. Então a história do Brasil, a luta de afro-brasileiros e indígenas, ela é histórica e ela é basicamente para respeitar suas histórias, as suas origens, os seus direitos. Então coisas básicas que eles lutam para conseguir. Então essa luta, por tudo que eu já citei anteriormente, ela foi ampliada com a redemocratização a partir de 1985, sobretudo a partir de 88 com a nova Constituição. E aí permitiu-se no Brasil abrir esse debate e surgir associações, institutos, grupos de estudo que têm como objetivo analisar a sociedade brasileira. E também conseguir dimensionar, através desses estudos, os graus de racismo e de outros tipos de discriminação. Então esse racismo que sempre existiu e que muitos até hoje defendem que não há racismo no Brasil, que é uma tentativa de importar o racismo de fora, porque aqui, como se nós vivêssemos numa paz racial gigantesca, né, como se todos tivessem as mesmas oportunidades, grupos começam a fazer estudo para mostrar que isso não é verdade, que o racismo no Brasil é profundo, ele é estrutural, ele é forte, e que precisa ser eliminado o mais rápido possível. Então muito se avançou no estudo da pobreza no Brasil, que ela é endêmica, ela é uma coisa estrutural, ela é profunda, e também sobre a condição de vida dos negros, dos indígenas, das populações rurais, das mulheres, dos jovens e assim por diante. Então, foi feito no Brasil diversas campanhas visando uma sociedade mais justa para todos, com o objetivo de formar uma geração com um novo olhar sobre esses problemas. Basicamente, gente, a ideia é colocar a esperança em vocês, por exemplo, que compõem uma geração mais nova, para que vocês já cresçam tendo em mente que esse racismo existe e precisa ser eliminado. Que a misoginia, ou seja, essa aversão, a posição das mulheres na sociedade, ela existe e precisa ser combatida. Essa desigualdade entre homens e mulheres, divergência entre gêneros, ela existe e precisa ser combatida. Por quê? Porque os racistas de hoje, se são mais velhos, um dia morrem. Então, e com eles, espera-se que o racismo morra também. Portanto, a esperança é conscientizar essa população mais jovem que quando eles crescem, quando crescerem, então, quando tiver na idade adulta, eles têm uma postura diferente diante dessas situações. Racismo e xenofobia, no caso do Brasil, são crimes tipificados por lei, com pena prevista de 2 a 4 anos de cadeia. Porém, apesar dessas leis e apesar das campanhas, os casos de racismo e xenofobia no Brasil são corriqueiros, basta vocês verem os noticiários.
Então, a quantidade de pessoas que são espancadas, mortas, presas justamente por uma questão racista e xenófoba. Então, isso acontece no Brasil o tempo todo. E outros problemas que passaram despercebido durante muito tempo, como a desigualdade, a origem da desigualdade. Olha só na página 57 sobre essa questão da desigualdade e desses problemas que nós citamos até aqui. De acordo com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Governo Federal, cresceram nos últimos anos as denúncias de xenofobia e intolerância religiosa no Brasil. Violações dos direitos de imigrantes e refugiados, ou seja, atos xenófobos aumentaram 633% em 2014 e 2015. 330 denúncias foram acolhidas em 2015 contra 45 de 2014. O então secretário de Direitos Humanos, Rogério Sotile, citou como exemplos perseguições contra haitianos, palestinos e nordestinos que vão para o sul do país. Portanto, isso, gente, basta vocês ver o noticiário todos os dias que vocês vão perceber que isso é frequente, é corriqueiro no Brasil. Especificamente sobre a questão indígena, no século XXI, eles ainda continuam lutando pelas mesmas pautas que lutam desde a colonização. Querem ser incluídos num projeto brasileiro de nação, querem ser considerados cidadãos brasileiros, tendo respeitado a todos os povos indígenas, ter respeitado as suas culturas, ter respeitado a preservação das suas terras e ter, claro, uma assistência do governo. Por incrível que pareça, muitos brasileiros veem os indígenas até hoje como um povo exótico, que não pode ser considerado cidadão. E aqueles que já não vivem mais em aldeamentos e que optaram em viver nas cidades, que vivem nos meios urbanos, muitos brasileiros acham que esses deixaram de ser indígena, como se ser indígena está relacionado a uma forma de viver. E não, ser indígena está relacionado, gente, à sua questão de origem, a origem étnica dessa pessoa. Porque se fosse assim, se a pessoa deixasse de ser indígena porque vive na cidade, então, por exemplo, se um japonês vem para o Brasil, ele deixa de ser japonês porque mora no Brasil, não faz o menor sentido. Ele pode aqui viver como nós vivemos, adaptar a nossa cultura muito bem, ele não vai deixar de ser um japonês, porque isso está relacionado à sua condição de nascimento. Então, o indígena, se ele vive na aldeia, se ele vive na cidade, se ele vive lá usando o seu carro, seu celular, seus equipamentos, ele não vai deixar de ser indígena, tá certo? E muitas pessoas, então, acham que esses não merecem a proteção do governo porque deixou de viver como eles esperam que os indígenas vivam. Porque ainda acham que indígena tem que viver lá no meio do mato, como um selvagem, como seja lá o que for. Então, um dos grandes problemas até hoje dos indígenas é a questão da terra, que até hoje é alvo de discussão e mais recentemente nas redes sociais, porque alguns vão defender que essas áreas indígenas elas são ricas e então tem que ser explorada, ou seja, os indígenas historicamente tinham todo esse território. Aí foram massacrados, foram empurrados cada vez mais para o interior, porque a terra precisava ser explorada. Aí hoje, com toda essa conscientização em pleno século XXI, ainda há pessoas que acham que, não satisfeito com tudo que já foi feito de destruição e de exploração dessas terras, é preciso ainda tirar os indígenas dessas terras para explorar elas, tirar riquezas delas. E é claro que os indígenas precisam resistir, eles precisam dessa terra para sobreviver. Então eles resistem a esse projeto colonizador, mas nos dias de hoje eles ainda estão ameaçados e talvez mais ameaçados do que nunca, porque se sempre teve uma preocupação histórica em defender a população indígena, hoje declaradamente o governo não tem preocupação nenhuma com os indígenas. Então há até um combate às leis que protegem esses indígenas. Portanto, é um problema sério que nós precisamos enfrentar e que a esperança, gente, é vocês que é da geração mais nova. Então, vocês do 9º ano que agora encerraram a última unidade de história do 9º ano, portanto, vocês já estudaram tudo que precisavam estudar. E no ensino médio, vocês vão rever tudo que vocês estudaram com alguns aprofundamentos, com novas discussões, mas o básico vocês já têm, ou seja, o fundamental vocês já possuem, já é suficiente para vocês analisar a sociedade criticamente. A esperança que a sociedade brasileira tem é que vocês tenham uma consciência um pouco diferente dos nossos pais e nossos avós, uma visão de um mundo um pouco mais acolhedora, um pouco menos ligada a conflitos. Portanto, vocês podem colocar todo esse conhecimento em prática.
Absorver conhecimento durante 4 anos e não colocar em prática, ele não serve para absolutamente nada. Então, sempre que vocês analisarem o mundo ao redor de vocês, a sociedade ao redor de vocês, lembrem-se do que vocês já estudaram. Analisem o mundo com uma forma crítica. Questionem, façam perguntas. Por que as coisas são como são? Por que não são diferentes? E aí vocês, analisando assim, certamente perceberão que é necessário algumas mudanças e que essa mudança não vai vir de fora. Somos nós mesmos que teremos que mudar. E espero que nesses 4 anos, quem esteve comigo nos 4 anos, que tudo que nós conversamos nas nossas aulas seja suficiente para isso, né? Já que aqui nós basicamente nos despedimos. Essa foi a última aula que vocês tiveram comigo como o seu professor. Espero que vocês tenham sucesso aí na vida de vocês no futuro, na carreira que vocês escolherem.